E aí, cambada? Tá começando agora o novo estacionamento espiritual e o tema de hoje é sujeição e autodepreciação. Eu sou o João. Eu devia ter falado isso antes. Antes de começar o assunto, por favor, já dá aquele like, é rapidão. É muito bom pra mim, é bom pra você, é bom pra quem vai ver o vídeo porque você deu like, é bom pra todo mundo. Enfim, vamos lá. Em vez de em alguns países menos desenvolvidos usarem a sua própria cultura para se desenvolver, suas próprias peculiaridades, eles tendem a copiar os países mais desenvolvidos. E isso nem sempre falando da economia, porque tem aspectos culturais também. Isso muitas vezes impede que esse país que copia tanto a cultura quanto a economia dos países mais desenvolvidos cresça e inove a partir dos valores da sua própria cultura. E essa sensação falsa, superficial, de pertença a outra cultura, a cultura mais desenvolvida, faz com que a gente crie uma baixa autoestima nacional. E em muitos países que saíram da pobreza e até os que não saíram ainda, a gente nota uma certa incapacidade de aceitar as próprias características, os próprios processos. E com o tempo isso vai gerando um próprio desprezo com a própria cultura, como se a própria cultura fosse a causa dos males que o país passa. O primeiro exemplo que eu consegui pensar de um país que conseguiu se desenvolver com as suas próprias características é um país fictício, mas é um muito legal, que é o Wakanda. Pegaram os próprios valores culturais e fizeram disso um meio para o crescimento. Só que uma maneira muito fácil de dominar outra pessoa é acabando com a autoestima dela, destruindo. E por trás dessas tendências que tentam uniformizar o mundo inteiro, surgem interesses de poder que se aproveitam da baixa autoestima. Ao mesmo tempo que, pelo meio de comunicação, pelas redes sociais, eles tentam criar novas culturas que servem os mais poderosos. E aí vira aquele esquema que todo mundo já conhece: os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E por outro lado, ignorar a própria cultura faz com que os próprios líderes políticos não consigam criar projetos que durem muito tempo, mesmo que eles sejam muito bons. Porque muito provavelmente esse projeto não vai ser livremente assumido pelo próprio povo. E não existe alienação pior do que a gente se sentir sem pertença, sem lugar. Uma terra só será fecunda e um povo só é capaz de gerar frutos se existir uma relação de pertença entre o povo. Não adianta fingir uma cultura diferente da que existe dentro do país, porque ela sempre vai ser superficial. Mesmo que a gente copie por muito tempo, ainda vai ser uma cópia. E a cultura que sempre existiu, a cultura própria, tem que ser levada a sério, tem que ser levada adiante. Esse tema foi o último, e como foi mostrado aqui, é muito importante a gente dar valor à cultura do próprio país. O Brasil é relativamente novo, né? O Brasil como país. Então é importante dar valor à cultura brasileira. Isso serve muito mais pra mim, eu acho, do que pra vocês, porque, mano do céu, eu sou um cara muito alienado aqui pelo Brasil. Eu tava escutando Elis Regina ontem e eu não conheço nada, velho. Vou conhecer e aviso. Enfim, o Brasil é muito rico, velho, em questões de música, em questões culturais, em questões de arte mesmo, sabe? Então, bora valorizar essa arte. E, já que tá acabando esse capítulo da encíclica do Fratelli Tutti, o Papa falou que no próximo capítulo ele vai dar voz a coisas mais de esperança, porque nesse último capítulo foram coisas ruins que a gente tem que lidar e pronto. Ele vai tratar de assuntos um pouco mais alegres, vai mostrar que Deus ainda coloca semente de bem na nossa humanidade. Essa recente pandemia mostrou pra gente, velho, o tanto que nossa vida depende de pessoas comuns e não só das pessoas que estão no poder. Porque o que seria da gente se não fosse o padeiro, se não fosse o empregado de limpeza, se não fosse o empregado de hospital, se não fosse empregado de supermercado? Um exemplo grande aqui são os caminhoneiros. Quando os caminhoneiros fizeram greve, e eu acho que vocês lembram disso, muita coisa parou por causa disso. Isso é impressionante. Sua vida depende de muitas outras pessoas, minha vida depende de muitas outras pessoas. Então bora ser grato sempre a todas essas pessoas e nunca tratar ninguém do jeito que a gente não deve tratar ninguém, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo capítulo.